aqui. Só um minutinho que eu já coloco. Vamos ver. Tá carregando. Tá indo. Teoricamente é para estar aparecendo. Alguém me confirma se tá ok? Tá aparecendo, sim, Laís, tudo certo. Legal, obrigada, Carla. Então, pessoal, como o professor Tesa mencionou, eu sou da casa, né, da ESAG, desde os meus 17 anos estudo na ESAG, saí para o mestrado na UFSC, mas voltei para o doutorado na ESAG, e foi lá que o tema da ética me despertou, que me fez ter vontade de me aprofundar na ética, mas de um ponto de vista bem aplicado. Assim, eu brinco que a minha missão hoje é fazer as pessoas gostarem de debater ética, de estudar ética, né? Então, eu vou mostrar para vocês um pouco, claro, tem um pouco de teoria, né, para dar uma base, mas também vou mostrar para vocês um pouco da ética aplicada, da ética prática na administração pública, que é a minha área de formação, minha área de estudo. Então, a gente vai ver mais casos práticos do que, na verdade, teoria. E daí, por meio dos casos práticos, eu trago algumas questões de teoria da ética. E essa é a minha vontade de estudar ética, dessa forma bem aplicada no nosso dia a dia, né? Eu trabalho numa organização pública, então as questões éticas estão emergindo a todo instante, né? Na pandemia, a gente viu também várias questões éticas. Então, a gente aproveita esses casos para discutir esse assunto de uma forma bem aplicada, né? Deixa eu ver como é que passa aqui. Então, eu fiz uma agenda do que a gente vai falar nesse tempinho. É fazer uma apresentação. Como tem algumas pessoas aqui que eu sei que ainda estão nesse processo de doutorado, de mestrado, eu resolvi, ao longo da apresentação, falar um pouco também sobre o processo de fazer essa pesquisa. Então, como é que eu cheguei no problema de pesquisa, como foi a metodologia, porque eu acho que pode atender também a quem está nessa fase de construção de pesquisa, pode ajudar, quem sabe dar alguma luz ou mostrar, né, um exemplo de como foi feito. Aí depois eu vou explicar um pouco de teoria, o que são os dilemas morais, que é um dos temas que eu trabalho, ética na gestão pública de riscos e desastres, então é uma área da gestão pública. Depois vou contar da pesquisa de campo e, por fim, algumas conclusões da pesquisa, tá? Então, essa fala inicial de apresentação, eu coloquei aqui uma frase que eu sempre falo, inquietações sobre subjetividade na administração pública. Foi isso que me trouxe para o tema dos dilemas morais. Eu sou servidora pública, sou filha de servidor público, cresci dentro de instituições públicas, da UFSC e da UDESC, principalmente. Então, eu via coisas acontecendo que me deixavam inquietas, me deixavam em conflito, me deixavam questionando. Então, essas inquietações, elas ganharam espaço no campo da ética. Eu consegui, por meio dessa área, buscar algumas respostas ou buscar reflexões sobre as minhas inquietações de fenômenos que são mais subjetivos. O que poderia ser desses fenômenos? Quais as racionalidades que estão presentes na administração pública? Quais as tensões que as pessoas vivem, tensões éticas ou tensões entre racionalidades, como alguns autores falam? Quais são os conflitos, tanto internos quanto externos, tanto conflitos da pessoa, como conflitos da pessoa com a organização? As dúvidas, as inseguranças, os valores e os nossos objetivos, que por vezes são conflitantes, né? Os valores pessoais versus os valores organizacionais. Então, esses elementos eu via tanto nos meus estudos como na prática, e eu trouxe para debater na tese. Mas qual é o foco, né? O que aparece de questões éticas práticas na gestão pública? Principalmente aquelas questões que podem beneficiar ou prejudicar outras pessoas, ou que prejudica um grupo enquanto favorece outro grupo, por exemplo. E também ações que são relacionadas diretamente ao nosso bem-estar, à nossa vida, ao interesse público de forma geral, né? Ao bem viver. Porém, quando a gente se depara na gestão com esse tipo de questão ética e tenta buscar uma resposta, uma alternativa, por vezes ela é tão complexa, ela é difícil, ela pode ser até um pouco sofrida, e a resposta para esse tipo de questão pode não ser tão evidente. Às vezes não é um manual, um protocolo, uma legislação que vai trazer resposta para as nossas questões éticas.
Então, a literatura nos aponta que a gente precisa, para lidar com essas questões, de 2 elementos. Que a gente seja bons técnicos, que a gente tenha boas ferramentas, por exemplo, que o nosso curso de graduação nos ensine tecnicamente como lidar com as questões. Aí a gente está falando de uma racionalidade mais funcional, mais instrumental, de a gente ter um aparato técnico para lidar com as decisões, mas quando a gente trata de questões éticas, a gente também precisa ser bom em sentido de caráter, né? Disciplina de ética, os debates éticos nos preparam para esse desenvolvimento de virtudes, por exemplo. Então, a gente desenvolve a competência técnica por meio das ferramentas da racionalidade funcional e uma competência moral por meio do desenvolvimento do nosso juízo moral. E aí a gente utiliza outra dimensão da razão, para quem já estuda um pouquinho de Guerreiro Ramos, já ouviu falar de racionalidade substantiva, aqui a gente utiliza também essa razão lúcida, que vem por meio da racionalidade substantiva. Porém, a gente encontra ainda tensões. Por vezes, a técnica, ela não vai ao encontro do que eu quero fazer, do que eu espero que seja bom. Então, ali pode ter uma tensão, pode ter um conflito, e gerar os dilemas morais, que é o meu fenômeno de estudo. Deixa eu passar aqui. Tá. Aí, bom, agora para o pessoal que está fazendo pesquisa aí. Tá, eu tinha o fenômeno de estudo dos dilemas morais. Como que eu cheguei no campo, como que eu defini o que dentro de dilemas morais? Eu estava ciente que eu queria estudar ética, dilemas morais e gestão pública, mas eu não sabia em que campo. Seria na educação? Seria na saúde? Em que área eu iria trazer o meu estudo, né? E aí eu fiz uma revisão sistemática. Eu sei que muita gente aqui está estudando como fazer revisão sistemática, né? Teve a oficina da EBSCO. Então, uma das possibilidades da revisão sistemática, ela nos indicar oportunidades, lacunas de estudo. E foi aí que eu cheguei no tema dos desastres, das crises. Eu fiz uma revisão sistemática sobre dilemas morais e gestão pública, e alguns autores que eu encontrei nessa revisão sistemática, eles indicaram que os dilemas morais, eles são mais, na gestão pública, eles são mais evidentes, eles se manifestam mais em situações de crise. E aquilo ficou na minha cabeça, situações de crise, Santa Catarina, o estado que eu moro, é um dos estados brasileiros com mais casos de desastre aqui no Brasil, o caso com mais diversidade de desastre, né? A gente teve alguns casos famosos, digamos, de desastre. Então, eu associei que essa revisão sistemática indicou crise, eu associei crise com desastre e trouxe a minha pesquisa para essa área. Então, a gestão pública de riscos e desastres. A gente ainda tem no Brasil uma cultura, um senso comum de que o Brasil, que a gente está protegido, que embora aconteça desastre, ele não vai chegar na minha casa, né? Nada vai acontecer comigo. Ou a segurança pública, né? Bombeiros, defesa civil vai me salvar, ou meu prédio é forte, ou Deus vai me proteger, ou eu sou imune. E não, as pesquisas mostram que ao longo da nossa vida, pelo menos todo mundo vai ser atingido por pelo menos um caso de desastre, seja uma chuva, um tornado, um deslizamento. Então, a gente não está imune a isso. E esse conceito de desastre, atualmente, né, a gente chama na sociedade de risco, como a gente vive, ele tem um caráter multidimensional. Ele tem interesses diversos, interesses heterogêneos, né? Não é somente uma área da gestão pública que lida com desastre, não é só bombeiro, não é só defesa civil, as prefeituras também lidam, o Estado lida, nós temos Secretaria Nacional também nessa área. Então, nós temos vários atores envolvidos, sociedade civil, ONGs, e o desastre, ele deixa de ser só um fenômeno natural, como a gente pensava antes, desastre natural, desastre ambiental. Hoje o desastre ele é social, ele é econômico, ele é político, ele é geográfico, ele chega a ser histórico e também moral. Nos desastres a gente vê emergir questões morais também. Qual vida salvar? Quem merece mais recurso do que outro? Para onde indicar, mandar equipes de resgate? Então, esse contexto que circunda o desastre, ele é indicado por um professor aqui de Santa Catarina, uma TED, como uma ferramenta metodológica de estudo da sociedade. Então, a gente pode, através do desastre, estudar os nossos fenômenos de pesquisa, como o dilema moral. Bom, esse foi o contexto e agora eu trago para vocês um pouquinho do que foi o meu problema de pesquisa.
A tese teve um caráter um pouco maior, mas eu fiz um recorte para compartilhar com vocês. Então, quando eu cheguei nesse tema, ética, desastre e gestão pública, eu fui atrás dos marcos teóricos, o que a literatura aponta como sendo principal nesse assunto, as referências. E aí eu cheguei no tema do furacão Katrina, que aconteceu nos Estados Unidos em 2005. A partir desse furacão, que teve uma repercussão muito grande, não só pelo péssimo gerenciamento público na época, as instituições elas não se conversavam, elas não tinham um plano em comum, além de ter acontecido situações morais como eutanásia, uma equipe médica praticou eutanásia em pessoas que que estavam sendo atingidas pelo furacão e que teriam pouquíssimas possibilidades de sobreviver. Então, isso também gerou uma discussão ética muito grande. Até ali eu coloquei na imagem 2 livros, o Five Days e a grande enchente, né, que aconteceu nesse hospital ali embaixo, Memorial Center, o nome desse hospital, que foi onde aconteceu esse caso de eutanásia. Então, é um marco na literatura sobre ética e desastres e gestão pública, esse furacão Katrina. Porém, quando eu descobri que existia esse campo de estudos, eu fui ver o Brasil, né? Onde é que o Brasil se posiciona? E nós temos pouquíssimos estudos, tínhamos na época, agora está aumentando um pouco, principalmente por conta dos eventos de Minas, né? Em Minas Gerais lá. Então, acabou ampliando um pouco os debates sobre ética e desastres no Brasil. Mas quando eu comecei a estudar, tinha muito pouco. Então, eu fui para a literatura internacional para entender essa área. E aí, eu achei essa citação que eu acho que ela reflete bem o que é a gestão de riscos e desastres quando a gente tem uma tragédia, uma crise. Os trabalhadores, as equipes, elas vivem em um caldo em que emergem os conflitos entre regulações, regras e estruturas, diversas estruturas de autoridade, o que faz com que a tomada de decisão seja apoiada por graus crescentes de subjetividade e conhecimento tácito, ampliando o ambiente de incertezas. Por que incerteza? Cada desastre ou cada crise, ela é diferente da outra, né? Uma crise, ela pode ter características parecidas, mas elas têm particularidades que são muito próprias. E esse é o conceito de desastre, ele tem fenômenos que são próprios deles. Então, nesses contextos, os gestores públicos, aqui no nosso caso, eles querem fazer o que é certo, eles se propõem a fazer, mas nem sempre está claro o que é o melhor certo, ou qual o certo a se fazer, já que muitas vezes as suas ações são novidade, eles ainda não praticaram. Então, algumas das minhas perguntas e que me orientaram nessa pesquisa seria como os gestores públicos deliberam diante de dilemas morais vivenciados na gestão pública de riscos e desastres e quais são e como são os dilemas morais. A minha pergunta de pesquisa, na verdade, foi a primeira. A segunda eu trouxe aqui porque é o foco dessa apresentação hoje. Quais são os dilemas morais? Como que eles lidaram com esses dilemas morais? Tá tudo certo? Deixa eu ver se tem... Qualquer coisa, se travar, vocês me avisem no chat que eu tô conseguindo ler, tá? Tô por aqui. Então, como justificativa para essa pesquisa, né, que gerou a tese de doutorado, eu trouxe alguns itens aqui para vocês. Uma nova perspectiva teórica para o estudo dos dilemas morais. Ainda esse estudo é muito presente na filosofia, na área da saúde e na educação, na administração. A gente não encontra tantos estudos sobre dilemas morais e decisões éticas. Então, aqui eu usei de bagagem a filosofia, a sociologia, psicologia e gestão, administração, né, para trazer para a nossa área. Ainda nos textos de dilemas morais na administração, a boa parte são baseados em casos fictícios, historinhas escritas sobre dilemas morais e não dilemas morais reais. Então, aqui a gente está tratando de dilemas reais, coisas que realmente aconteceram, né, no contexto estudado, trazendo para o tema no Brasil, ética e gestão de emergências, que até então era pouco tratado, né? Além de a gente ter a administração pública como um aparato para lidar com crises, desastres e tragédias. Então, quanto mais bem preparada a administração pública para isso, inclusive na dimensão moral, melhor vai ser a sua atuação em crises.
Além de esse debate, e essa é uma questão que eu tenho insistido bastante, que o debate sobre questões éticas reais, ele nos prepara para quando isso for acontecer realmente. Eu tenho certeza que aí na UDESC, durante a pandemia, né, os professores, os coordenadores, eles se depararam com muitas questões, né? Como fazer as aulas, como ajudar os alunos que estão com dificuldade por ser online. Então, tudo isso trata de questões éticas que, se a gente debate, a gente está mais bem preparado para lidar com elas. Bom, agora eu vou trazer para vocês um pouquinho da teoria sobre dilemas morais. O que são esses dilemas que eu falo, né? Ele tem algumas características. Mais fácil do que eu dar para vocês um conceito é eu falar quais são as características. O dilema, ele é visto como uma situação geralmente complexa, que deixa a gente indeciso, inseguro, qual caminho tomar. E no momento, naquele dia que eu me deparo com um dilema moral, eu tenho mais de uma alternativa, então 2 ou mais alternativas, 2 ou mais caminhos, porém somente um curso de ação pode ser escolhido. Então eu só posso ou o caminho A ou o caminho B. No mesmo momento, eu não posso escolher os dois. E o dilema, ele é circunstanciado, ele tem no seu contexto o aqui e agora. O que eu quero dizer com isso? Hoje pode ser um dilema, amanhã pode não ser. Ou para mim ele é um dilema, para a Carla, para o professor Tesa, pode não ser um dilema, porque tem outro contexto, outra história de vida, outras experiências, outra formação. Então, o dilema ele é circunstanciado pela nossa vivência e pelo nosso contexto. E o dilema, quando a gente assume ele como uma decisão ética, ele vai nos levar a uma ação moral. A ação moral é caracterizada pela preocupação com os meios, como fazer, a técnica, aquela racionalidade instrumental, os fins, por que fazer, né? Por que eu tenho que atingir isso, as consequências, quais são os resultados e para quem, quais são os atingidos, e os valores altruístas, valores de solidariedade, valores de empatia. Né? No caso da administração pública, valores que incluem interesse público. E essas discussões, elas não são novas, na verdade, na literatura, já tem há bastante tempo, inclusive com o dilema do bonde, do dilema do trem, que vocês já devem ter ouvido falar, que é da década de 60, mas elas se intensificaram mais recentemente por causa de alguns fenômenos que estão acontecendo na nossa sociedade. Crescimento populacional, fome e pobreza levam a dilemas morais, o avanço da ciência, da neurociência, né, os testes clínicos, que levam às novas formas de intervenção no comportamento humano, também levam a dilemas morais, biologia molecular, neurociência, biotecnologia, psiquiatria, e mais recentemente na nossa área, mais na década de 90, na nossa área de gestão pública, gestão de business ethics também, gestão de empresas, gestão de pessoas e da administração pública de assuntos públicos. E esses dilemas morais, quando eles nos levam a decisões éticas, né, quando eles exigem uma decisão, eles podem gerar na gente, então, conflitos internos e externos, dúvidas, valores, tensões. E uma frase que eu acho muito, muito característica do que seria o dilema moral na administração pública para o gestor público é essa daqui. O verdadeiro dilema para o gestor público é a escolha entre o que ele julga ser eticamente obrigatório aqui agora, no contexto, e a possibilidade de que essa mesma decisão possa ser condenada em outro contexto. Então, a dificuldade de lidar com a decisão no hoje, sendo que talvez amanhã essa decisão ela já seja julgada de uma maneira errada, né? Considerada errada. Bom, existem algumas obrigações que o autor chamado Valdo diz que o gestor público ele tem, algumas obrigações morais que levam ao surgimento de dilemas também. Aqui eu listei nessa figura quais seriam essas obrigações. Eu tenho certeza que, independente de vocês serem gestores, né, serem alunos, enfim, cidadão, todo mundo passa por questões de conflito entre, por exemplo, questão de religião versus questões de normas, a Constituição, a lei versus o que eu acredito que seja melhor. Os grupos que eu participo, o meu grupo profissional, por exemplo, versus a organização que eu trabalho. Então, a gente sempre se encontra em tensão, em conflito na nossa vida entre esses elementos. Isso é normal. Isso faz parte do cotidiano, né? A gente tem que aprender a lidar com isso.
E daí que eu trouxe para vocês alguns tipos de dilemas também que a literatura aponta. Esses primeiros, do Terry Cooper, é um autor famoso de ética e administração, ele coloca que a gente pode, no âmbito das organizações, a gente pode vivenciar conflito entre interesses ou valores pessoais versus valores organizacionais, por exemplo, conflitos entre fontes de autoridade, entre dois níveis de chefia, ou entre diferentes pessoas que são fontes de autoridade na organização. Por exemplo, um sindicato e a gestão são fontes de autoridade que podem entrar em conflito, ou conflito entre papéis e responsabilidades. Eu sou filha, eu sou amiga, versus eu sou servidora pública, né? São diferentes papéis que eu assumo na sociedade. Eu sou estudante, mas eu sou profissional também. Como que eu lido com essa tensão entre ser estudante, ser acadêmica e ser profissional? Então, ali, a gente já... São motivos de surgimento de dilemas. E o Kidder, ele também mostra nesse livro como escolher na vida entre o certo e o certo, que é um dos conceitos de dilema moral, né? O certo versus o certo. Ele também coloca 4 paradigmas que ele chama, que são 4 tipos. Justiça versus compaixão. Justiça, por exemplo, quando a gente associa a legislação, as normas, e a compaixão quando o que a gente quer fazer, o que a gente considera certo, talvez não esteja encaixado na legislação, a legislação não dê conta. Ali a gente vê um tipo de dilema também. Curto prazo versus longo prazo. Quando as nossas necessidades futuras precisam ser antecipadas, a gente precisa investir em alguma coisa agora, mas que a gente gostaria de não investir só no futuro, por exemplo. Quando a gente precisa tomar uma decisão que gostaria de pensar, de refletir mais sobre essa decisão no longo prazo, mas devido a uma crise, a uma urgência, a gente precisa tomar essa decisão agora. Indivíduo versus comunidade. Eu versus vocês, os professores versus os alunos, a UDESC versus a UFSC, quando a gente coloca, então, em conflito 2 grupos diferentes, e verdade versus lealdade. A minha verdade, o que eu acredito, versus a lealdade que eu tenho com a minha organização, por exemplo, a minha ética da responsabilidade com a minha organização, versus a ética com que eu acredito, com os meus valores, com a minha família. Então, isso também é motivo de dilema. E quando eu fiz a pesquisa de campo, eu tentei enxergar esses dilemas, esses tipos de dilemas na fala dos meus entrevistados. Depois eu comento um pouquinho mais sobre isso. Tá tudo tranquilo? Deixa eu ver. Tá. Então, agora trazer só um pouquinho para vocês sobre a ética e gestão pública de riscos e desastres. O que seria gestão de riscos e desastres, né? É a fase, gestão de riscos, a fase preventiva antes de um desastre, de uma crise, de uma tragédia acontecer, e a gestão do desastre, quando ele acontece, e o que vem depois, a fase de recuperação. Existe um ciclo de gestão de riscos e desastres, né? Eu não vou apresentar aqui, mas tem um ciclo que tem as etapas. Então, isso que organizações de defesa civil, por exemplo, fazem. Essa gestão também chamada gestão de emergências, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, que foi onde eu fiz o doutorado de sanduíche, eles não chamam de gestão de riscos e desastres, eles chamam de gestão de emergências. Uma das autoras mais famosas dessa área sobre ética e desastres, e que trata também sobre a administração pública, é a professora... Meu Deus, eu esqueci o nome dela. Gente, me falhou o nome dela, tá aqui no livro, mas eu não consigo ler porque... Naomi Zak, perdão. Falhou o nome dela, Naomi Zak. Ela dá aula nos Estados Unidos, ela tem a formação dela lá também, e ela escreveu esse livro segundo a realidade norte-americana, né? Então, é ética e desastres na realidade norte-americana. Ela coloca que a gestão de riscos e desastres, quando envolvida na área pública, ela deve ser orientada por princípios sensíveis que são aceitos, independente da religião, do estado, do país, do regime político. Então, um desses princípios é o princípio da vida, né? E ela também coloca que a administração pública, frente a uma situação de desastre, ou de crise, como a pandemia é encaixada como uma crise também, ela coloca que a administração pública, os órgãos, a estrutura da máquina pública, que tem os recursos suficientes, os recursos necessários, humanos, financeiros, tecnológicos, para lidar com essas situações. Por isso, a administração pública, ela tem
a responsabilidade moral de atuar preventivamente frente a um desastre. Ela chama isso de prudência obrigatória. Então, os nossos órgãos de administração pública, eles têm a prudência obrigatória de atuar preventivamente quando um desastre é sinalizado, quando se sabe que uma crise está por vir. Ela também fala nesse livro que a ética, antes do desastre, ela deve ser igual à ética quando o desastre acontece ou pós o desastre. O que ela quer dizer com isso? Se a moralidade que orienta é que devemos chegar a todos, devemos atingir a todos, devemos tratar a todos como iguais, quando o desastre acontece, esse deve ser o raciocínio. E apesar de muitas vezes não se dar conta de atingir a todos, de chegar a todos, as ações devem ser orientadas por esse raciocínio. Eu vi isso um pouco diferente nos Estados Unidos, e já antecipando para vocês. No Brasil, o raciocínio dos gestores era: devemos chegar a todos, vamos tentar, vamos nos esforçar, todos são iguais, todos merecem o atendimento. Nos Estados Unidos, parecia até um mantra quando eu fazia as entrevistas. A primeira coisa que eles me falavam: a gente não vai dar conta de chegar em todo mundo, então a gente vai tentar fazer o melhor para o maior número possível de pessoas. Era uma moralidade que já estava presente nas ações deles. Então, um pouco diferente do que eu vi no Brasil. Isso foi uma constatação bem interessante. E a Zaki Naomi Zaki, essa filósofa, ela é uma filósofa, mas é uma filósofa muito prática. Ela também coloca que muitas vezes o investimento na gestão do risco, na fase preventiva, ele não é visto por governos como uma preocupação central. Eles preferem esperar o desastre acontecer para então reunir esforços e investir. Porque muitas vezes o risco coloca financiamento, coloca recursos e o desastre não acontece. Mas é isso que é gestão de riscos, é isso que a gente espera de uma prudência obrigatória. Se não acontecer, maravilhoso, mas se acontecer, a gestão pública está pronta para lidar. Então, ela fala que quando a gestão pública ela não faz essa gestão preventiva, não tem essa prudência obrigatória, essa moralidade anterior de risco, de prevenção, ela fala que acaba se investindo mais em compensação, ou seja, mais ajuda humanitária ainda, mais consolo, e isso para ela é uma moralidade errada, para ela defende que a gente deve se preocupar anteriormente. E também tem um conceito que aparece nesse livro, que é a ética do herói. Muitas vezes a gente fala, e até na pandemia agora a gente falou várias vezes, poxa, os profissionais de saúde são heróis. Eu concordo plenamente que eles são muito batalhadores, eles nos ajudaram muito, eles deram, muitas vezes a vida para estar ali batalhando pela gente, nos salvando. Porém, a ética do herói, isso foi algo que eu só me toquei quando eu li esse livro, a ética do herói pressupõe que aquelas pessoas são super poderosas, que elas têm uma coragem acima da média, que elas não estão preocupadas com a parte de fora do seu trabalho. E não, em casos de desastres, as pessoas que estão ali dando a cara a tapa, digamos, as pessoas que estão ali à frente, elas também têm família, elas também têm outro trabalho, elas também têm casa que é atingida, elas também têm parente em casa doente, elas também têm cuidado de filho, se vai para creche, se não vai para creche. Então, são seres humanos normais, como nós, que estão numa posição muito de nos proteger, digamos, né? Então, a Naomi Zaki, ela critica essa ética do herói, dizendo que a gente tem que proteger, a gente tem que cuidar dessas pessoas para que eles possam cuidar da gente. Então, isso eu achei muito interessante também. Quando a gente enfrenta um desastre, que nós temos os bombeiros que vão lá à frente, os policiais, essas pessoas precisam ser cuidadas para que eles possam cuidar da gente. E o mesmo aconteceu agora na pandemia, né? Os profissionais de saúde que estão ainda à frente, né? Embora estejam muitas vezes sendo chamados como heróis, mas eles precisam ser cuidados também, eles não têm superpoderes. Depois, se alguém tiver alguma opinião contrária, eu depois quero ouvir se vocês concordam ou não concordam comigo. Ainda sobre ética e gestão pública de riscos e desastres, a literatura, agora não só essa filósofa, mas a literatura ela traz alguns obstáculos, algumas situações que mostram para a gente onde pode acontecer um problema ético, onde pode aparecer um dilema moral na gestão pública de riscos e desastres. Então, eu listei para vocês alguns aqui. Pode acontecer quando tem paralisia na gestão.
um gestor que não está preparado para um desastre, uma cidade, por exemplo, que nunca sofreu, a prefeitura nunca teve que lidar com um grande desastre. Quando ele chega, quando acontece um tornado, por exemplo, que é inesperado, o tornado não tem como saber antes que ele está vindo. Então, acontece um tornado, os gestores, eles não sabem o que fazer, eles paralisam, eles não sabem para que caminho seguir. Então, isso acontece, e eu vi na pesquisa de campo. Incompreensão da linha de comando ou hierarquia, prefeitura, Estado, Defesa Civil, qual organização está à frente. Então, muitas vezes, essas organizações que atuam, eles definem qual vai ser a organização líder, qual entidade da administração pública vai assumir a Defesa Civil, a polícia, o Corpo de Bombeiros, né? E daí, prefeitura, governo do estado vão seguir as orientações deles. Mas isso, se não está bem claro, pode gerar dilemas também. A dificuldade em aprender a partir de erros anteriores é muito listada pela literatura, né? As pessoas, os gestores que não entenderam que ainda precisam se preparar e que daí quando vem outro deslizamento, outra enxurrada, eles não aprenderam com o anterior, então eles vão lá e vão sofrer novamente, a comunidade vai sofrer novamente. Carência de recursos e suporte, né? Quando a cidade não está financeiramente preparada, não tem um orçamento para isso. Limites legais, e essa questão apareceu bastante. Lembra quando eu falei para vocês sobre o dilema justiça versus compaixão? Esse pode colocar um limite legal nas ações. Eu gostaria de fazer, eu gostaria de ajudar, porém eu não posso porque eu tenho limites legais. A legislação não me permite. No Brasil, a gente tem uma crença de que o governo protegerá a todos de tudo, né? A gente sabe que não acontece, mas assim, ainda em situações de desastre, ainda a gente tem uma percepção de senso comum de que vai acontecer alguma coisa, que o bombeiro vai chegar, e nem sempre isso acontece, né? Então, isso leva a outro problema, que é a falta de consciência e percepção de risco. Às vezes, comunidades têm rachaduras, casas têm rachaduras e não enxergam aquilo como um risco, ou moram em situações de risco. Teve um relato interessante na pesquisa, quando eu fiz, sobre áreas de risco. Aqui em Santa Catarina, até alguns anos, a gente não tinha mapeado todas as áreas de risco do nosso estado, as cidades que têm comunidades morando em áreas de risco, geralmente morros ou perto de rio, né? E aí, quando acontecia um desastre, o prefeito poderia falar: mas eu não sabia que ali era uma área de risco, porque não tinha sido mapeada essa área de risco. Então, eu não atuei preventivamente, porque eu não sabia que era uma área de risco, né? Esse poderia ser o discurso dele. O que a Defesa Civil Estadual fez? Mapeou todas as áreas de risco de todos os municípios catarinenses. Então, agora os prefeitos, ou né, os órgãos da prefeitura, eles não podem mais dar a desculpa ou afirmar que não sabiam onde era a área de risco, que a população estava em risco, porque eles têm esse mapeamento já feito. Esse foi um caso interessante que foi relatado. Bom, agora sobre a pesquisa de campo, né? Eu já antecipei alguns fatos, mas trazer uma síntese aqui da metodologia, um pouquinho do que eu fiz para vocês. Eu estudei, então, como eu já vim falando, dilemas morais. Os meus sujeitos foram gestores públicos, não necessariamente vinculados à Defesa Civil Estadual, mas que tivessem relação com casos de desastres no nosso estado de Santa Catarina. Então, essa área, o campo de estudo foi essa área de riscos e desastres. Poderia ser gestor tanto municipal ou estadual, desde que ele tivesse um vínculo de atuação com desastre. E eu fiz também uma pesquisa, eu chamo pesquisa complementar, que na verdade ela acabou sendo muito legal, mas na época não era o objetivo primeiro, que foi passar 7 meses nos Estados Unidos. Eu tive a bolsa da CAPES de doutorado sanduíche, estimulo todo mundo a ir atrás. Eu vi que a Camila Pagani está aqui participando, a Camila também está fazendo doutorado sanduíche. Então, é uma oportunidade para a gente enriquecer os nossos conhecimentos, a nossa pesquisa, né? Então, eu aproveitei que eu estava indo para a Flórida, que é um estado que tem casos recorrentes de furacões. A gente aqui em Santa Catarina teve na história recente somente um furacão, né? E que fique por aí. Mas a Flórida acaba se assemelhando muito com Santa Catarina
pelo estilo de vida, pelo litoral, pelas chuvas. Então, eu fui para lá fazer o sanduíche e aproveitei para fazer a mesma pesquisa que eu fiz em Santa Catarina, as mesmas entrevistas, as mesmas perguntas, mesma metodologia, eu fiz com gestores de emergências lá nos Estados Unidos, na região que eu fiquei, na Flórida, que é em Jacksonville, é onde a Camila está também. Então, eu tive essa oportunidade de entrevistar aqui em Santa Catarina 18 gestores e na Flórida 19 gestores. Além de observação não participante, né? Participei de vários eventos com o pessoal da Defesa Civil. Eles abriram as portas para que eu pudesse fazer a pesquisa. E lá nos Estados Unidos, essa organização, Jax Ready, também era a gestão de emergências da cidade que eu estava, me abriu as portas também, me recebeu, disponibilizou gestores para as entrevistas e fez contatos para mim com gestores de outros condados, não só de onde eu estava. Então, eu entrevistei gestores do estado por intermédio dessa organização. Bom, as entrevistas e os gestores, eles estiveram relacionados com essas temáticas desse quadro. Ou com eventos de desastres de Santa Catarina, que são eventos desde 2004 até 2015, mais ou menos recentes, mas foram grandes eventos marcantes. Ou então, as entrevistas estavam relacionadas a elementos da gestão de riscos e desastres, e daí eu coloquei alguns nesse quadro. A estrutura organizacional, a distribuição de itens de assistência humanitária, gerenciamento de abrigos ou abrigos públicos ou comunitários, gerenciamento de alerta, a comunicação do desastre, quando a gente recebe no celular aquele alerta da Defesa Civil, gerenciamento de doações e a questão de resgate, evacuação e o risco do profissional envolvido. Aqui mais relacionada à questão dos militares, né, ou dos bombeiros voluntários que fazem parte. Bom, como resultados, eu fiz um recorte, né, de alguns dos resultados para trazer aqui para vocês. Poderia passar a tarde inteira contando histórias que eles me relataram e comentar a questão ética das histórias, né, mas por questão do tempo eu não vou fazer isso. Mas vou mencionar alguns para vocês. De dilemas morais aqui de Santa Catarina, não sei se tem alguém que não é do estado aqui, mas essa é a bandeira do nosso estado, de Santa Catarina. Então, de dilemas que os gestores apresentaram aqui, que foram mais contundentes, assim, algumas entrevistas os gestores até choravam relatando essas histórias. Eu lembro que da metade para o final das entrevistas eu já ia com lencinho de papel, porque acontecia deles se emocionarem por ser questões assim que botava a vida deles em risco, a vida de muitas comunidades em risco. Então, foram histórias bem emocionantes. Eu vou fazer uns resuminhos aqui. Um dos dilemas, um dos motivos de dilemas, né, identificados, foi incerteza na gestão de risco. A gestão de risco é aquela fase preventiva, né? É um desastre que está vindo? A gente deve se preparar? A gente deve assumir a responsabilidade? A gente investe, a gente gasta recursos para assumir preventivamente? E se o desastre não vem? Então, essas dúvidas estiveram presentes principalmente no furacão Catarina, que teve aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, no nosso litoral, porque os gestores, eles ainda tinham dúvidas se era um furacão que estava vindo. Imagina, um furacão em Santa Catarina, né? Mas a mídia divulgava que o pessoal que trabalha com previsão de tempo na televisão, eles diziam, não é um furacão que está vindo, no máximo umas ondas para surfistas, não se preocupem, período de chuva. A televisão dizia para a população que não estava acontecendo nada de grave. E tem jornalistas hoje que se desculpam por ter feito isso. E o nosso governo estava com a questão técnica, né, os órgãos técnicos, e aí, será que não é? Até que eles receberam uma ligação dos Estados Unidos, da agência lá, dizendo, vocês estão vendo que tem um furacão chegando daqui a 2 dias na costa de vocês e tal? E aí, eles então tomaram a decisão, vamos assumir o risco, a gente vai gastar, a gente vai preparar a população, e aí levou para outro motivo de dilemas para eles, a comunicação. Como falar para a população que um furacão está vindo para o nosso estado, algo que nunca aconteceu, sem alarmar, sem criar um desespero comum?
Então, eles foram fazendo aos poucos e de maneira preventiva. Só que para o gestor que estava à frente, aquilo era um sofrimento. Eles, como é que eu vou passar tranquilidade sabendo que pode ser um furacão e eu não sei o que vai acontecer? Então, para eles foi um motivo de dilema moral. Por isso que eu mencionei lá no início que o que é um dilema para mim pode não ser um dilema para você. Então, para eles, naquele momento, surgiram inúmeras questões éticas sobre como lidar. Outro tipo de dilema que aconteceu de forma bastante frequente no evento de 2008, quem morava aqui em Santa Catarina, quem lembra, era a tragédia de 2008 no Vale do Itajaí. Várias vidas foram perdidas, tem 2 pessoas desaparecidas até hoje que nunca foram encontradas. Então, foi um evento muito grande no nosso estado e que muita coisa mudou em termos de gestão de riscos e desastres depois dele. Mas ali surgiram vários dilemas em relação à evacuação, triagem e resgate ou não resgate. Né? As equipes, elas estavam meio às cegas, não tinha luz, os equipamentos de rádio já estavam com dificuldade de funcionar, os helicópteros não sabiam bem para onde ir. Então, ali eles tiveram dificuldade para saber aonde eu vou, quem eu vou resgatar. E daí, às vezes, eles resgatavam famílias inteiras. E a família dizia, eu preciso voltar porque eu deixei um álbum de família. E aí, o que aquela pessoa faria? Eu deixo voltar? Eu preciso voltar porque a minha caminhonete ficou e eu preciso dela. Eu preciso voltar porque eu não sei onde está o meu colega. Então, eles pediam para voltar e o gestor se colocava na posição de empatia. Eu sei que é arriscado. Por outro lado, é tudo que eles têm e eles vão perder. Será que eu deixo ele ali 5 minutos e tirar o que ele precisa? Então, ali eles passaram por alguns dilemas muito sérios em relação a isso. E até em relação à sua própria vida, né? Eu devo me arriscar e ficar ali, sabendo que eu vou virar uma vítima junto com eles? Eu devo ficar na minha posição de comando, porque alguns gestores tinham uma posição superior de comando, ou eu devo colocar o pé na lama, literalmente, sair dessa posição de comando e ir lá ajudar nos resgates? Então, foram dilemas que também aconteceram. Também a gente tem alguns casos, e isso até recentemente ainda acontece, de gerenciamento de itens de assistência humanitária. O que é isso antes? Quando acontece um desastre, a Defesa Civil, ela providencia itens de assistência humanitária. Por exemplo, lonas para cobrir as casas, tijolos, cestas básicas, colchonetes, barracas. Então, esses são itens de assistência humanitária. E em alguns desastres, alguns dos gestores relataram nas entrevistas aqui em Santa Catarina que existem comunidades que não vou dizer não aproveitam, mas que, já que o desastre aconteceu, que bom, vou receber itens de novo, vou receber a doação de uma geladeira. Então, assim, o desastre eles acabam se conformando com o desastre para receber esse tipo de item de assistência humanitária. Então, essa é uma situação complicada também, que acaba gerando alguns dilemas. Para receber, outro caso, para receber itens de assistência humanitária, os gestores eles têm que preencher uma papelada, né? É burocrático, não é simples, né? E aí eles relataram também que às vezes apareceu uma família nova, mas a família não estava no registro. Ou a família tem alguma característica muito específica, alguma pessoa que precisa, sei, por algum motivo come mais, come menos, não come um item, né? Não come um item da cesta básica e precisa receber um outro item. E daí como é que lida com essas diferenças? Teve um gestor que me falou assim, na administração pública, na gestão dos riscos e desastres, todos são iguais, porém, eles são diferentes. Foi a frase dele. Todos devem ser considerados iguais, porém, eles são diferentes. E a gente tem que respeitar as diferenças. Uma casa, por exemplo, uma casa modular dessas que se fornece. Uma casa em Santa Catarina pode ter um perfil. No Nordeste, ela pode ter que ter outro perfil. Então, as pessoas têm necessidades diferentes. E, às vezes, a legislação, os protocolos, eles não atendiam essas questões. Uma família pode ter um cadeirante, uma família pode ter um vegetariano, por exemplo, que não come um item ali, né? Um intolerante à lactose, que não tem um item
não pode consumir um item. Então, a gente tem que respeitar essas diferenças. E, para isso, os gestores, eles também estão sendo preparados para atender a todos como iguais e respeitar as diferenças. Isso eu achei muito interessante. E agora sobre os conflitos, os dilemas dos Estados Unidos. Vou mencionar algumas coisas que eu vi lá também. Os dilemas, eles tiveram um perfil um pouco mais diferente. Assim, embora eu saiba que no Brasil existe influência política na gestão de emergências, não foi relatado pelos gestores. Lá nos Estados Unidos, na Flórida, né, na região que eu fiquei, os gestores, eles abriam essa questão política, eles deixavam bem clara essa influência. E daí um deles me falou uma coisa que me marcou bastante. Ele disse assim: se hoje um deputado me pede para priorizar um bairro em vez do outro, ou, né, ajuda de alguma forma uma comunidade em vez da outra, se eu tenho condições de atender, eu vou atender. Porque depois, esse mesmo deputado pode me ajudar um bairro pouco favorecido, que não tem ninguém que olhe por eles. Daí eu vou poder pedir esse favor para ele. Nossa, quando ele falou isso, eu fiquei impressionada, né, não impressionada disso acontecer, que eu imagino que aconteceu, mas impressionada dele falar abertamente sobre isso. Outra avaliação que apareceu bastante nas falas deles foi sobre o risco profissional. Aqui em Santa Catarina, nas entrevistas, não tinha muito essa análise custo-benefício sobre colocar a minha vida, né? Sobre eu ir. Embora os gestores e as suas equipes tenham medo, né? Mas eles não declaravam essa avaliação custo-benefício. Lá nos Estados Unidos, um gestor falou algo que também me chamou bem a atenção, outro entrevistado. Ele assim: se eu alertei, tá vindo um furacão, eles sabem 10 dias antes que o furacão tá vindo. Eu alertei aquelas famílias que é para saírem dali, tem abrigos para eles irem, eles podem se locomover, eles têm assistência, mas eles resolveram ficar na casa deles. E daí, quando o furacão vem, a casa deles está embaixo d'água, a casa deles está sendo destruída, e eles dão um jeito de entrar em contato e pedir ajuda. Aí o gestor falou assim, era o gestor de emergências, ele era um cara bem importante lá. Ele disse assim: por que eu vou mandar a minha equipe para lá se eu avisei que eles não deveriam estar lá? O comentário dele me chamou muita atenção. Mas isso está muito relacionado à cultura que eles têm de gestão de riscos, a percepção que eles têm de riscos. Então, na verdade, ele diz: é claro que eu vou mandar a minha equipe, né? Quando for seguro, quando for possível, é claro que eu vou mandar a minha equipe. Mas eles são preparados para cuidar, para ter essa percepção de risco e não colocar nem a sua vida em risco, nem a vida de outra pessoa, que seria o que vai fazer o resgate. Então, eu achei essa análise moral, como se fosse um custo-benefício moral, eu achei muito curioso. Eles também mencionaram sobre reestabelecimento de serviços públicos, por exemplo, luz. Eu achei interessante. O exemplo que um outro gestor me deu. Eu vou mandar voltar a luz, arrumar a fiação numa rua que tem várias casas, ou eu vou mandar arrumar a fiação e restabelecer a energia na frente do Walmart, por exemplo, que é um supermercado grande lá, na frente do Walmart, para que o Walmart possa voltar a funcionar. Daí, para mim, a lógica era: eu vou mandar nas casas, né, para a população poder se restabelecer. Ele: não, eu vou mandar para o Walmart, porque eu arrumando energia na frente do Walmart, essas pessoas vão ter condições de se deslocar até lá, comprar o que elas precisam, restabelecer sua energia, comprar comida, comprar água e se cuidar e se proteger. Então, é uma lógica que eu não conhecia, que para mim foi novidade. Bom, acho que tem mais um monte de história, mas eu vou ficar por essas por enquanto. Aqui tem mais algumas histórias, na verdade. Deixa eu ver o meu tempo. 3 horas. Aqui eu coloquei algumas histórias categorizando como aqueles tipos de dilemas que eu tinha apresentado antes. Então, um dilema do tipo justiça versus compaixão. Quando que a legislação, por exemplo, os protocolos, que as regras, elas podem entrar em conflito com aquilo que eu gostaria de fazer de bem.
para outra pessoa, para outra comunidade. Teve uma situação aqui em Santa Catarina, esse caso é daqui, que um gestor relatou, uma determinada cidade, ela recebe todo ano, em um período, um grupo de indígenas que se deslocam de uma cidade para outra e ficam um período ali vendendo seu artesanato, né? Bom, quem é de Santa Catarina deve conhecer esse perfil, né? Então, esse grupo de indígenas saiu de uma cidade e veio para outra cidade. Essa cidade que recebe anualmente os indígenas, ela bateu na Defesa Civil do Estado e falou: poxa, vocês podem nos ajudar, a gente está com esse grupo de indígenas, a gente precisa abrigá-los, né? Precisa auxiliá-los. E daí a Defesa Civil, o que é a Defesa Civil? Lidar com gestão de crise, gestão de emergência, gestão de desastres. A Defesa Civil falou: nós adoraríamos ajudar, nós nos solidarizamos, mas a gente não pode, porque isso não é uma situação de crise. Isso acontece anualmente na cidade de vocês, isso então é uma questão de assistência social. Ok, esse é o protocolo, essa é a legislação, não podemos ajudar, porque não é uma situação que se encaixa em defesa civil. Mas o que eles fizeram? Os gestores, eles tiveram uma empatia, eles queriam colaborar com aquele grupo de indígenas, então aí entra o lado da compaixão. Eles tiveram uma outra alternativa, em vez do sim ou não, né, do dilema sim, não, eles acharam uma terceira alternativa. Eles emprestaram barraca de assistência humanitária, só que barraca não é um item de consumo, barraca não acaba, tu usa a barraca e devolve. Então, eles emprestaram barracas provisórias, né, até que esse grupo pudesse ser abrigado, mas emprestaram barracas para, então, resolver essa questão que eles queriam ajudar. Então, foi um tipo de dilema, justiça versus compaixão, mas também conflito de papéis. Ali entrou um pouco da solidariedade da Defesa Civil se ajudar numa questão de assistência social. Outro caso que foi relatado, daí que eu posso encaixar aqui, como integridade versus compromisso ou como um conflito de responsabilidades. No tornado de Xanxerê, 2015, se não me engano, foi 2015, um gestor da Defesa Civil Estadual, ele estava lá, ele era o coordenador estadual daquela região. A casa do pai dele foi atingida pelo tornado, ele era do município mesmo, de Xanxerê. A casa do pai dele foi atingida e o pai dele poderia pedir itens de assistência humanitária, as lonas para tapar a casa dele. Porém, esse gestor se viu num dilema entre pedir os itens para o pai dele, o pai, no caso, pedir, e gerar alguma possibilidade de boato dele estar sendo favorecido. Ele é pai do cara da Defesa Civil, ele está recebendo, nós não. Então, para ele, isso foi um dilema muito grande, conseguir ajudar o pai dele ou manter a sua imagem, digamos, sem qualquer tipo de comprometimento. Então, ele optou por não pedir. Pai, nós vamos comprar, a gente dá um jeito, e ele não pediu. E isso, para ele, enquanto gestor público, foi um dilema muito grande, assim, causou um certo sofrimento. Mais um caso, e daí eu acabo. Um caso dos Estados Unidos que representa indivíduo versus comunidade. Ou eu versus eles, nós versus eles, né? Um grupo versus outro grupo. Um gestor lá aquela parte sul da Flórida, onde tem aquelas ilhas lá, uma parte muito bonita, só que lá sofre quando o furacão vem, é recorrente causar problemas lá. E daí ele falou assim, nós temos 2 grupos, vamos supor 2 bairros, tá? 2 bairros. Um bairro, eu falei para os 2 bairros que eles têm que sair. Os 2 bairros, o furacão tá vindo, vai ter impacto, os 2 bairros têm que sair. O bairro A não sai, as pessoas resolvem ficar na sua casa, eles não fazem a evacuação. É chamada de evacuação obrigatória, mas na verdade não é obrigatória, a pessoa sai se quiser. Então, o bairro A não saiu. O bairro B saiu, procurou abrigo, dirigiu por horas para ir para casa de família, onde seria seguro e tal. Aí tá, aconteceu o furacão causou problema nos 2 bairros, eles vão precisar de recursos públicos, políticas públicas para ter ajuda a reconstruir suas casas e tal. Os 2 bairros, então, envolvidos pedindo recursos públicos. Aí ele fala assim,
por que o dinheiro, por que as ações, os financiamentos, os recursos das pessoas que pagam igualmente tem que ir para o bairro A, se o bairro A não fez o que a gente pediu para fazer, que era se proteger? O bairro B se protegeu, o bairro A não se protegeu, então por que ambos têm que pagar por aquele que não se protegeu? É uma questão de política pública, né? A discussão vai muito mais além do que um dilema moral, mas para ele aquilo era um dilema moral, lidar com aquelas pessoas que não se protegeram e que agora estavam pedindo financiamento para reconstruir suas casas, por exemplo. Aquilo para ele foi muito complicado. É claro que a discussão ali é de política pública, mas o gestor se viu nesse dilema moral. E aqui eu trouxe para vocês um quadrinho. Eu não vou chamar que é um quadro comparativo, porque eu tenho um professor que eu gosto muito, que um dia ele me falou que a gente não pode comparar maçãs com laranjas. Então, talvez, né, a gente seja laranja, Estados Unidos seja maçã, não sei. Mas ele disse que a gente não pode comparar maçãs com laranjas, e eu concordo. E hoje eu vejo que a gente não tem como fazer comparações com contextos diferentes. Entretanto, é possível a gente destacar, e foi isso que o doutorado sanduíche trouxe para mim, de ganho, principalmente, por meio do que eu vi lá fora, eu consegui destacar o que a gente tem aqui dentro. Por meio do que eu vi no exterior, eu reconheci melhor o que a gente tem aqui. E aqui eu aponto para vocês, então, o que eu reconheci nessa pesquisa lá e aqui. Em relação à dinâmica de relação da gestão pública em situações de desastres. Eu vi que em Santa Catarina, ou no Brasil como um todo, na verdade, a gente tem uma burocratização de tudo, né? Uma burocratização para evitar fraudes, para evitar corrupção, para que as coisas aconteçam de forma correta, né? E essa burocratização ética, digamos, ela acaba fazendo com que alguns dilemas morais nem cheguem a existir, porque eles já param na legislação. Então, a burocratização acaba vindo como uma possível alternativa de solução para os dilemas morais. Porém, em alguns exemplos que eu mostrei para vocês, ela também traz dilemas, né? Já na Flórida, eu não vi, nos casos que me foram relatados, eu não vi uma transferência de responsabilidade moral. O que eu quero dizer com isso? Aqui, se eu estou em dúvida, por exemplo, se um gestor está em dúvida que decisão tomar, vamos na legislação, vamos no protocolo, vamos nos órgãos de controle. O que a gente vai decidir? Lá, essa transferência, eu digo de transferência de responsabilidade moral, ela é minimizada. E me parece uma possível resposta para isso, por que isso acontece, é pelo status que a carreira deles tem de gestor de emergências, né? Eles têm... É como se fosse assim, tu faz um mestrado para ser gestor de emergências. Aqui no Brasil, nós temos mestrado na área, nós temos formação na área, mas muitos dos nossos gestores, eles são políticos que estão ali por algum tempo, comissionados, que não entendem nada sobre a gestão de crises, de desastres, e que foram colocados ali naquele órgão de defesa civil municipal, por exemplo, né? Então, o status da carreira é um pouco diferente. Então, talvez isso tenha a ver. Eu também vi mais possibilidade de ações discricionárias na Flórida. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está numa situação de crise e a legislação não responde, a gente nunca vivenciou aquilo antes, a possibilidade de tomar uma decisão discricionária ela é maior nos Estados Unidos. E daí um gestor me falou assim, a legislação de crises, de desastres, ela foi escrita quando o céu está azul, quando está tudo lindo, está tudo certo. Quando o desastre vem, essa legislação pode não se adaptar ao contexto. Tu nunca sabe se um furacão vai ser de um jeito, se vai ser de outro, se o tornado está vindo em tal comunidade. Então, essa possibilidade deles de ações discricionárias acaba diminuindo ou facilitando a forma de lidar com os dilemas morais. Ali naquela dimensão ética na gestão de riscos e desastres, eu já falei um pouquinho sobre isso, mas aqui eu digo, vou dar nome aos bois. Em Santa Catarina, no Brasil como um todo, eu percebi uma ética muito mais deontológica
Ou seja, o que é isso? Uma moralidade de princípios, de dever e uma moralidade dada a priori. As coisas, a moralidade já está dada, a gente já deveria saber como fazer. E já nos Estados Unidos, eu vi uma moralidade mais utilitarista. Lembra que eu falei para vocês anteriormente que um gestor, vários lá nos Estados Unidos, eles falavam: a gente vai fazer o melhor possível para a maioria das pessoas. Essa é a lógica, a visão utilitária. E, embora aconteça no Brasil, com certeza, não foi essa a fala dos gestores. Então, isso foi bem interessante. E na dimensão Estado, indivíduo e comunidades, aquela última linha ali no quadro, o que eu vi? A centralidade do Estado no Brasil, né? A gente esperar a gente não proteger a nossa casa, a gente esperar que o Estado proteja a nossa casa, a gente não tem tanta percepção de risco. Ainda é algo que a gente está aprendendo, que a gente está construindo. E que bom, a gente já avançou bastante, mas a gente precisa avançar mais. E nos Estados Unidos, na Flórida, eles me diziam assim, ó, é uma vergonha se eu não conseguir me proteger, é uma vergonha se eu não conseguir proteger minha família. Então, eles têm uma visão um pouco diferente, uma responsabilidade cívica, digamos, diferente, até por eles reconhecerem a insuficiência do Estado. Aqui também é insuficiente, com certeza, mas lá é mais declarado, digamos. Pelo menos foram essas as percepções pelas falas, né? E aqui um resuminho da gestão de riscos e desastres. Lembra que eu falei para vocês do ciclo de gestão de riscos e desastres? Essa imagem mostra a prevenção, a parte de cima, a prevenção, mitigação, preparação, a fase da gestão de riscos e depois a fase de gestão do desastre, a resposta, a recuperação, né? Esse é o ciclo da gestão de emergências, do ciclo de defesa civil. Então, a gestão de riscos, essa fase preventiva, em relação às questões éticas, o que eu vi? Que são decisões mais coletivas, tem mais possibilidade de compartilhar esses dilemas na gestão de riscos, até por ter menos pressão, o desastre ainda não aconteceu, mais recursos, mais tempo para debater. Existe uma blindagem, então, dessas questões éticas. Lembra da burocratização ética? Ela acaba blindando que aconteçam dilemas. A possibilidade de transferência da responsabilidade moral, se eu não sei qual a resposta, eu passo para minha chefia, porque eu tenho tempo de passar para minha chefia. Então, aqui eu caracterizei como sendo um dilema moral vertical, os dilemas que acontecem nessa fase de gestão de riscos. O dilema moral vertical, né, assim, é aquele que eu consigo saber quais são as prioridades, embora eu tenha várias opções de ação, né? O dilema moral é caracterizado por duas ou mais opções de ação, eu tenho duas ou mais, mas eu consigo saber qual é a hierarquia ética, eu consigo saber qual que é a prioridade. Já no desastre, na gestão do desastre, o que eu vi foram dilemas morais verticais. Quando a gente tem dificuldade de saber qual que é a prioridade. Por exemplo, duas vidas, duas comunidades, um helicóptero para mandar para 2 morros, para qual morro eu vou mandar? Então, aqui o grau de incerteza é maior, a decisão a decisão ética acaba sendo mais individual, porque não tem esse tempo, esse recurso de reunir equipe, né? E conta muito mais com a experiência do indivíduo. Então, embora o gestor possa saber tudo tecnicamente que ele tem que fazer, a experiência de vida, a experiência em desastre, o conhecimento tácito dele ajuda a lidar com dilemas morais quando um desastre está acontecendo. E aí, na minha tese, tem várias histórias assim contando sobre isso, né? Alguém abriu o microfone? Achei que alguém queria falar. Então, na tese tem algumas histórias dos gestores contando. Eu não sabia para qual família me dirigir, eu não sabia se eu ajudava uma pessoa ou outra, eu achava que eu era vítima junto. Então, aparece mais esses dilemas sofridos no ciclo da gestão do desastre. Achei que alguém tinha ligado o microfone aqui, desculpa. Então, pessoal, já quase acabando, prometo. Mais uma das conclusões, mais uma coisa que eu vi em relação ao exercício do nosso julgamento moral
contextos de desastre, de dilemas, quando os gestores enfrentavam esses dilemas durante o desastre, eu trouxe alguns elementos que eu percebi pela literatura que eu estudei e que eu confirmei nos casos, algumas limitações ao julgamento moral. O que é o nosso julgamento moral? Esse exercício, essa capacidade, essa reflexão para a gente lidar com os dilemas morais e tomar decisões éticas. E daí aqui eu trouxe algumas características dessas limitações dentro do nosso contexto brasileiro. O que acontece aqui? Um elemento é a existência, né, de regras formais para quase tudo. A nossa necessidade de normatizar quase tudo. Eu vivo num dilema moral em decidir se isso é bom ou ruim, né? Bom porque a gente diminui possibilidade de tentação moral de fazer o errado, né? De agir de maneira errada. Porém, eu fico me perguntando se em contextos específicos, em contingências, por exemplo, se isso é bom, se essa pouca flexibilidade acaba favorecendo ou dificultando o papel do gestor público, né? Então, essas regras formais estão relacionadas a uma moralidade dada a priori aqui para gente, né? Isso reduz a possibilidade de tratar situações particulares específicas, o que faz uma burocratização do nosso raciocínio moral, né? Diminui a nossa possibilidade e a nossa necessidade de refletir sobre as questões. E a gente tem que resgatar isso, essa reflexão sobre as questões. Isso também está relacionado, essa limitação ao exercício do julgamento moral, também está relacionado às nossas organizações burocráticas, né? Que a gente ainda encontra muitas organizações com pouca autonomia, pouco espaço de flexibilidade, ainda que em situações de crise. Outro limite, digamos, do julgamento moral é a nossa necessidade de pensar em curto prazo, o nosso medo de mudança, a nossa necessidade de tomar decisões para já, né? Muito rápidas. E outro item são os conflitos entre as escolhas pessoais e profissionais, né? Isso acho que todo mundo lida um pouco em suas atividades diárias. E agora, algumas conclusões. Bom, primeiro, eu coloquei aqui a figura da laranja e da maçã, lembrando daquela fala, né? De não comparar contextos diferentes. Mas o que eu percebi nesses contextos, né? Que embora eles tenham proximidades, a gente tem que tomar cuidado com a legislação. Lembra que eu falei para vocês que aquele livro da Naomi Zaki, daquela filósofa sobre ética e desastres, o livro foi escrito no contexto norte-americano, nos Estados Unidos. E quando a gente aplica aquilo para outro contexto, talvez ele não explique a nossa realidade, talvez ele não tenha casos da nossa realidade. Então, a gente tem que enxergar nessa literatura, fazer o que Guerreiro Ramos chama de redução sociológica, fazer uma redução sociológica até na nossa bagagem teórica. E a gente tem que reconhecer as diferenças de cunho filosófico, né, as moralidades diferentes, cognitivo, ético, político também, e temporal que existe na gestão de riscos e desastres nos países estudados. Então, as nossas diferenças. Então, o que eu afirmei na tese, uma das colocações, é que a gente precisa de um arcabouço teórico, analítico e empírico produzido dentro e para a realidade brasileira, para estudar desastres. E eu fico mais, não digo satisfeita, mas me anima a ver que a gente está tendo mais produção dentro da administração sobre desastre, porque os nossos gestores têm que estar preparados para isso, né? Pena que essa produção está ocorrendo por conta dos desastres estarem acontecendo, né? Mas a gente já tem uma maior produção. E a gente precisa ter, para a gente não se basear somente na literatura que vem de fora, né? E sobre o estudo da ética e da administração pública, algumas conclusões que eu vou tomar a liberdade de ler para vocês. Eu afirmei que tão importante quanto a gente considerar aspectos que são de natureza técnica, a nossa formação técnica, a nossa racionalidade formal, é compreender que a complexidade da gestão, ela se desenvolve na medida em que necessitamos de deliberações baseadas em fatores humanos e fatores subjetivos, como são os dilemas morais. Além disso, a compreensão do contexto do que está ao nosso redor numa decisão ética
essa compreensão pode dar pistas oportunas para o desenvolvimento de melhores práticas de gestão, auxiliando na análise de questões morais por mais de um caminho de ação, por mais de uma perspectiva, bem como no desenvolvimento de agentes públicos moralmente competentes. Tem alguns relatos dos gestores dizendo que após eles enfrentarem um dilema moral, e tomar uma decisão ética, eles mudaram protocolos da organização, eles descobriram novos caminhos de ação, eles fizeram parcerias com outros atores. Então, a gente descobre, a partir do dilema, a gente descobre uma oportunidade de desenvolvimento também. Eu também afirmo que o debate ético, né, esse tipo de discussão, de conversa, torna a nossa gestão pública mais democrática e cidadã, porque a gente vai analisar as questões por mais de uma perspectiva. Não só a minha perspectiva, o que eu estudei, o que eu vivi, mas a perspectiva de outros atores envolvidos, né? E em contextos de crise, né, como a pandemia, como os desastres, como grandes tragédias, os gestores públicos, eles são deslocados do seu status quo, da nossa normalidade, né, do nosso dia a dia, e deveria levar, pelo menos, a gente a enxergar as ações, a ter a nossa percepção moral de alguns eventos, algumas situações que já aconteciam, mas que elas foram reforçadas por meio dessas crises. Então, a gente acaba enxergando problemas públicos que já existiam, mas por conta de um dilema. E daí, vou dar um exemplo para vocês, a nossa área de saúde pública, com a pandemia, né? Saúde pública ou educação remota, a gente não estava preparado para uma saúde, para um sistema de saúde explodindo. Só que o sistema de saúde já era um problema. A gente já tinha pessoas que não tinham acesso. A gente já tinha pessoas que não tinham acesso à internet para ter uma educação de qualidade, para fazer pesquisa. Então, esses problemas, eles já existiam e veio uma crise para reforçar, para fazer com que os gestores enxergassem esses problemas na nossa sociedade e espero que tomem uma postura, né? Então, aqui, pessoal, o meu último slide, eu compartilho com vocês algumas reflexões que eu ainda sigo pensando agora no pós-doutorado e provavelmente por mais muito tempo, né? Quais seriam os dilemas enfrentados na gestão pública? Quais são os principais, né? Porque eu estudei na área de defesa civil, mas a gente tem educação, a gente tem saúde, a gente tem infraestrutura, né? Saneamento básico. Quais são os outros dilemas das outras áreas? Como fatores organizacionais, institucionais e legais, eles evidenciam essas questões éticas? Quem tem autoridade para tomar decisões éticas significativas quando é o UDESC que se depara com um problema ético? É o reitor? É o quem está mais próximo ali do problema? Quem é essa pessoa? Como lidar com casos particulares nos quais a legislação não dá conta de responder? É necessária alguma flexibilidade para esses casos? Como que a gente equilibra valores pessoais e profissionais no processo decisório? Como lidar com medo na tomada de decisão ética? E aqui, medo, quem é servidor público, talvez me entenda, às vezes a gente tem medo de assumir o risco, porque os órgãos de controle estão em cima, a sociedade está em cima, as pessoas estão exigindo, então dá medo tomar uma decisão. Como lidar com isso, né? E existe decisão que não seja ética na administração pública? Essa é uma das perguntas que eu estou levando no pós-doc. Sendo que a gente trata de vidas, a gente trata de interesse público, alguma decisão deixa de ser ética na administração pública? Seria uma decisão somente técnica, somente instrumental? E daí, se alguém tiver a resposta, eu adoraria ouvir. É isso, pessoal. Obrigada por me escutarem, pelo convite para estar aqui com vocês hoje. E deixo aberto se alguém tiver alguma pergunta, comentário. Vou adorar escutar. Muito obrigado, Laís. Muito obrigado a todos que participaram aqui também. Então, abrimos a palavra para quem gostaria de conversar com a Laís, trazer alguma reflexão, alguma dúvida. Está aberto. Posso fazer uma pergunta?